Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. Bom dia pessoal! Vamos começar mais uma live de anatomia intuitiva. A gente vai falar hoje sobre o sistema linfático, o excretor sexual. Daqui a pouquinho a Camila tá chegando aqui pra gente poder bater mais esse papo. Se vocês quiserem, se informar, saber mais sobre anatomia intuitiva, vai rolar no Zen Station no dia 19 de outubro até o dia 2 de novembro. E vai ser uma turma noturna, então, se vocês quiserem, são super convidados, pré-requisito básico, avançado e DIG. Então, trazendo a Renata aqui pra gente poder começar essa live. Hey! Hello! Tudo bem por aí? Tudo e por aí? Tudo jóia. Estava falando pro pessoal que a gente está seguindo a nossa série do Anatomia. E hoje a gente vai falar sobre o linfático. A gente até falou na última live um pouquinho do linfático. Mas a gente também falar do linfático, do excretor e do sexual. Eu acho que é a virada de chave, eu acho que é esse dia no curso de anatomia. Parece que dá aquele alívio nas pessoas depois do coração, que é o 7º, 8º dia ali. Parece que dá uma viradinha de chave e as coisas ficam mais tranquilas, assim. Dá uma respirada, uma aliviada. Eu acho que as pessoas ficam naquela, agora eu tô chegando no fim também, né? Porque quer queira, quer não, é uma coisa que a Havaiana fala muito no curso de instrutor. É metade de um mês que a pessoa tá dedicando para fazer o curso. Sim. E aí chega uma hora que a vida dela tá querendo caminhar e ela tá ali, presa, entre aspas, no curso e ela não vê a hora de acabar. Então começa a ver essa coisa, tá acabando. É um curso cansativo, porque é longo, Eu acho que não é... Eu acho que o cansativo vem por ser longo e não porque cansa de verdade. Não, é de você parece que não vê o fim, sabe? Eu pelo menos tive essa sensação. De tipo, nossa, ainda tem mais um dia. Nossa, ainda não acabou. Do mesmo tempo que passa rápido, parece que demora às vezes. É meio estranho, meio paradoxo isso, mas essa é a sensação que dá às vezes. Mas é isso mesmo. Ao mesmo tempo que você chega no final e fala, nossa, foi rápido, mas o meio, parece que o meio dá uma embolada. E eu acho que tem a ver com o sistema também, Porque pra mim, o sistema, o excretor é muito do apego, E aí você começa... Você não quer se desfazer dos apegos, então você fica naquela coisa, passa o dia logo, mas tá demorando, mas passa o dia logo, tá demorando, E fica aquela coisa, porque justamente a gente não quer se desapegar de certas coisas, E o apego não precisa ser só coisas materiais, eu acho que tem sentimentos, tem pessoas, que a gente se apega ali. Situações, Porque o apego muitas vezes vem no remoer, vem no remorso, vem no ressentimento também, porque você fica ali revivendo aquilo de novo, Você tá pegado àquilo, se você tá revivendo, você não tá deixando ir, Exato. E eu acho que aqui entra também o que eu chamo de processo de terceirização, A culpa não é minha, é do outro, É o outro que fez isso comigo. Tá bom, mas é a sua responsabilidade, por pior que seja a situação, que você criou aquilo, Uhum. E eu acho que o apego entra nisso também, de você não querer reconhecer a sua participação naquilo, Você pode não ter uma coisa ativa. Por exemplo, eu fiz essa ação, mas você teve a criação dessa situação. Exato, você teve a energia da situação, por pior que seja, Uhum. E às vezes é difícil a gente admitir que, de alguma forma eu atraí isso pra minha vida, ou eu co-criei, que é o que a gente fala no Theta Healing, Eu co-criei isso de alguma forma. Como assim eu vou co-criar uma coisa ruim pra mim? A gente co-cria, e eu acho que o apego entra aí, Da pessoa porque não querer admitir ruim, de alguma forma. Fê? Sempre tem algo positivo, algum ganho naquela situação.
Senão você não teria co-criado aquilo para sua vida. Exato. E às vezes, né, é a única forma que o sistema de crenças tem de criar aquilo para você, né, o lado positivo da coisa. E aí quando você começa a perceber, ok, eu posso ter esse positivo sem precisar criar essas situações, é onde muda as coisas também. Sim. Sim. E eu acho que entra, eu acho que eu não gosto muito dessa palavra, mas essa lutinha que a pessoa faz ali do apego, quero apegar, mas eu quero me desapegar, né? E eu acho que também o inverso é verdadeiro. É mais raro, eu tive poucos alunos assim, mas eu tive muitos alunos desapegados, né? E aí o desapego é de não cuidar de si, né? De dar as suas coisas. E aí vira até um pouco da exploração mesmo, né? Das pessoas tirarem vantagem de explorar mesmo o outro, virar o capacho, como diz a Havaiana, né? Sim. Faz sentido, não tinha parado pra pensar. A gente costuma olhar mais o apego do que o desapego, né? Exato, né? Ou então, eu peguei um aluno só uma vez, né? E que o desapego dele vinha até nessa coisa da religião mesmo, né? Eu tenho que me desapegar de tudo para ser iluminado. Que é muito o que a religião fala. Não sou contra as religiões, mas às vezes vai para esse extremismo e você não precisa desapegar de tudo, né? Sim. Não precisa ser tão... Acho que tudo que é extremismo me incomoda. Não precisa ser polaridade. Eu acho que vira muito ferro e fogo e aí acaba trancando a energia ali do que pode virar, né? Sim. E o estar enfesado é um apego, né? Sim. O intestino preso. E não é só isso, né? A palavra enfesado, né? Também estou com muita raiva de alguma coisa. E a raiva também é uma forma de você demonstrar apego. Eu não quero me desfazer disso. Então eu fico com raiva para defender aquilo, né? Não, mas fisicamente mesmo. O fisicamente também. Extremamente preso é a raiva também? Sim, porque a gente usa, né? Estou enfesado com você. Tipo, eu tô com muita Sim. raiva de você, né? Então serve tanto pro literal e serve tanto, né, pra parte sentimental da palavra. Serve pras duas coisas. Perguntando por conta do Rafa, porque ele tem bastante prisão de ventre, mas assim, tipo, nível hardcore. E precisa ver, né? Porque às vezes pode ser... porque a Havaiana, isso a gente vê no Doenças e Desordens, né? Que existem 2 tipos de prisão de ventre. Tem do intestino grosso e do intestino delgado. O intestino grosso é onde você vai absorver a água. E o delgado é onde absorve os nutrientes. Então precisa ver aonde fica parado o bolo. Porque daí né, os dois são falta de nutrição, ou estou segurando a nutrição, mas aonde não estou absorvendo a parte líquida disso, né? A parte que vem natural. E aonde é a parte das vitaminas, entendeu? Tá, faz sentido. Porque é muito detalhe, né? Muito detalhe. E é engraçado. E por isso que não tem, né? Como a gente fala, não, essa é a crença raiz, ou muda isso que vai dar certo. Porque daí é de pessoa para pessoa e como ela interpreta aquilo. E eu já vi pessoas ter interpretações, a mesma crença, entre aspas, mas foi para sistemas diferentes, porque às vezes é a forma que a pessoa interpreta que vai mudar o sistema. Sim. Assim como ter a mesma coisa e crenças diferentes, né? Sim. E por isso que é muito comum, por exemplo, a gente falou do digestório. No digestório, no excretor e no sexual aparecer questões de abuso. E não precisa ser só o abuso físico, sexual. Abuso emocional, né? Abuso psicológico, religioso. Existem vários tipos de abuso financeiro. Então, e aí você começa a perceber que vai muito do que a pessoa interpreta. Não estou digerindo esse abuso digestório, né? Estou me apegada nesse abuso, fico revivendo ele. Excretor. Isso que eu acho interessante, porque aí é o que faz a gente ser único, né? Sim. As crenças são muito sutis, sim. São mesmo. Berenice, são muito sutis mesmo. E aí é de cada um, então por isso que não tem como a gente falar assim, não, é essa crença que muda, é ela que resolve a vida. Porque para cada ser humano vai ser diferente, né? Vai ser uma interpretação diferente daquilo. Sim. Até a frase, né, da crença em si,
você interpreta de formas diferentes, né? Ela tem… Exato. E aí é o segredo também, né, de quando você vira instrutora. A pessoa fala assim, mas o que você quer dizer com isso? O que você entende sobre isso? Porque se eu tô dando uma interpretação e no sistema da pessoa é outra, a crença já não vai funcionar mais. Sim. O abuso, eu sinto que as têmporas travas no sentido profissional também. Pode ser abuso profissional, né? Tem vários tipos de abuso, né? E aí é onde, como que você vai interpretar isso? Eu já peguei pessoas, por exemplo, que colocaram isso no sistema cardíaco. E aí não consegue seguir com a vida pra frente. Não consegue fluir na vida porque fica preso no abuso. E aí, eu acho que aqui no escritor também entra uma coisa muito complicada e às vezes até de conversar com certas pessoas, entra o vitimismo, né? Porque aí, se a pessoa tá apegada nisso, ela vira vítima. Você não tem dó de mim? E é onde ela manipula as pessoas ali, né? Porque, e aí você vê muito claro isso em questões de abuso. Não estou dizendo que a pessoa não sofreu, mas ela vira assim, eu fui abusada, então agora eu não consigo trabalhar porque eu tô em choque, trauma, tô tendo crise do pânico. E quanto ela deixa de criar a vida dela, que ela fica revivendo aquilo e usa aquilo para poder ganhar as coisas das pessoas. Porque se ela sair daquilo, ela sai dessa manipulação, desse ganho. Exato. E isso serve para qualquer doença, não só o abuso, né? Às vezes tem alguém que tá cuidando. E quando a pessoa tem essa pessoa faz para mim, ela cuida de mim, será que ela vai querer se curar da doença se ela tá tendo ganhos, né? Sim. De certa forma, a pessoa trai para algum. Sim. Exatamente. É isso que a Baiana fala. Por pior que seja a situação, sempre tem algo positivo por trás. E enquanto você não vê o que é o positivo e mantém o positivo sem precisar do negativo, você não consegue mudar aquilo. Né? E é muito complicado você falar isso pra pessoa. Olha, você trouxe isso, qual é o lado positivo disso? Você acha que eu quis fazer isso? Entendeu? Então é muito complicado a pessoa assumir pra ela também que de alguma forma eu tô sendo responsável por aquilo, né? Sim. É isso que eu ia falar. Eu acho que para algumas pessoas isso é mais difícil. Eu vejo que tem clientes que entendem e que levam isso com leveza. Não, ok, então vamos olhar, mas tem quando você fala, não, mas olha, você criou isso, imagina, você tá louca? Eu vou criar eu mesma, né? Eu gosto de me usar de exemplo. Quando eu entrei no Theta Healing, eu vim de um casamento abusivo, né? E como assim eu criei isso pra mim? Eu sou responsável por isso? Peraí, foi o cara doido lá que me fez isso. E aí é você começar a entender, opa, peraí, eu trouxe isso, no meu caso, né? Foi porque pra eu perceber que eu era forte, que eu era autossuficiente, você fala, opa, peraí, eu posso criar tudo isso de uma forma diferente, sem precisar trazer as situações de abuso, né? Sim. É isso mesmo, a pessoa não quer olhar dessa forma. Exato. E eu acho que é um passo, né, que é difícil pra pessoa tomar. Mas depois que ela toma, ela começa a ter clareza. E aí é onde ela fala assim, nossa, a vida pode ser mais leve, né? O famoso salto quântico na vida das pessoas, né? Quando você começa a perceber que, opa, peraí, tá bom, tem outras formas de eu ganhar essas mesmas coisas. Deixa eu ser, né, muito honesta comigo e perceber isso, né? E eu acho que, assim, às vezes, eu tava falando agora com a professora de inglês, tava tendo aula de inglês agora. Ela comentou que ela prefere não estudar essas coisas porque ela prefere não entender o que está acontecendo com ela. Ela prefere seguir às cegas. Eu já vejo diferente, eu prefiro entender. Exato. Eu prefiro saber o que está acontecendo para poder guiar a minha vida e não só seguir. Exato. Né? Eu tinha uma cliente que eu atendi também e ela criou algumas situações de perda financeira na vida dela para ela poder conseguir atenção. Ok, eu posso conseguir atenção, carinho, afeto de outras formas que nem sempre ser perda financeira. Então, será que eu prefiro ficar nessa alienação de não saber nada? Ou eu prefiro ter muito dinheiro e ao mesmo tempo também ter atenção, carinho e afeto? Então uma a gente forma de percebe manipular isso. o saber, né? Quando a gente sabe, a gente manipula melhor as coisas, né? De uma forma mais positiva, ter os dois ganhos, sem precisar ter a dor. Né? Exato, né? Porque a gente pode ter tudo na vida. Quem disse que não? E aí eu quero ficar na alienação porque eu não posso ter tudo na vida, né? Já fugi de olhar, mas depois eu comecei a olhar, mudou muito. Muda, porque fica leve. Você fala, opa, peraí. E eu acho que o segredo é, tipo, cara, eu criei isso, que lindo, eu criei. Agora eu posso criar de uma forma diferente também.
né? Você fala assim, nossa, beleza, consegui criar isso para trazer essa clareza para mim. Agora, como que eu posso criar isso de uma forma mais fácil, né? E você sai aí eu acho que sai do julgamento, do criticismo, do tipo, cara, isso é errado, nananã. E não, cara, eu criei isso. Grande criadora que eu sou. Agora, o que eu posso fazer de diferente, né? Pra conseguir os mesmos ganhos de um jeito mais fácil pra mim. E eu acho que é muito louco. E eu acho que, de alguma forma, né, o escritório sexual acaba entrando junto no mesmo dia justamente por isso. Porque se eu tô apegada, se eu não tô bem, se eu não tô no criticismo, no vitimismo, eu não consigo reconhecer minha potência, que faz parte do sexual. Sim. E aí não tá ligado só, né, ao feminino e ao masculino ali, mas tá ligado à sua potência, porque o sexual é a sua força, sua energia vital ali, né? É a sua energia de criação, né? Exato. O chakra sexual, ele não tá falando só da parte sexual física, ele tá falando de energia de criação. E criar não é só criar uma vida, né? Sim, e é você aceitar todas as forças. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que renegar o masculino, e não é porque eu sou homem que eu tenho que renegar o feminino. Você tem que ter o equilíbrio disso, e o yang, né? E por isso que pra mim entra junto com o escritor aqui, porque se você tá apegado a alguma coisa, você não vai conseguir aceitar o outro lado, né? Sim, é excludente, né? Quando você tá apegado, não existe equilíbrio. Né? Exato. É prazer de viver também. Exatamente. E aí, quando você começa a perceber isso, opa, peraí, né? Deixa eu olhar aqui para essas questões antes que eu crie uma doença física, né? Porque quando a gente está olhando isso para anatomia intuitiva, a gente não está dizendo que você já tem uma doença, né, naquele sistema. Só quer dizer que você está mais suscetível. Então, peraí, deixa eu olhar, né? Estou identificando esses sentimentos, essas emoções aqui. Deixa eu olhar antes que eu torne isso uma doença de verdade. Porque antes de chegar no físico, ele passou por vários campos, né? Antes de chegar no físico. Exato, os vários corpos sutis, né? Os corpos astrais, daí depende do que você acredita e como você coloca isso, né? E assim, e tudo começa na mente. Então, se você começa a olhar para aquilo, vai começar a danificar os outros corpos até chegar no físico. Mas tudo começou na mente, né? Na energia que você tá vibrando. Sim. E aí, mais uma vez, né? Por que eu tô criando isso, né? Eu tô criando. Sempre estou em busca de... Essa realidade, de alguma forma, sim, procura o que é errado, né? E não necessariamente só a doença, né? Quando você vai no médico, o médico faz o exame para ver o que tá errado em você, e não para ver o que tá certo. Então, a gente olhar com isso com cuidado, né? Porque, eu vou dar o meu exemplo, né? Durante muito tempo, eu tive alguns hormônios baixos, mas pro meu corpo funcionava. E aí o médico falou, não, a gente tem que aumentar esse nível de hormônio, tal. E não necessariamente, porque o meu corpo estava perfeitamente, eu não estava tendo sintomas de falta de hormônio e tudo mais. E aí é você começar a perceber, peraí, pro meu corpo é assim que funciona, né? Então é você também, né, sair do certo e do errado de você, né? Mas acho que também, de acordo com a pergunta dela, é no sentido assim de o que ela tá buscando também. Você tá indo em vários médicos, fazendo vários exames, e ela em si tá bem, o que ela tá buscando? Eu tô com uma dor de cabeça, né? Tô indo no médico, o médico fala que não tem nada, eu continuo indo em médicos. Será que eu não tô criando essa doença só por, né? Qual que é a busca nesse sentido, né? Exato, né? E entender, né, ressignificar essa busca e de repente conseguir trilhar esse caminho sem precisar ser tão difícil, porque ir em médicos, ficar fazendo exames, nem sempre é um trilho gostoso, né? E não é só isso, né? Vamos lá, dependendo do exame que você faz, é um exame invasivo, né? Você tá colocando o seu corpo em estresse. Será que, será que então, eu não tô viciada no estresse? Será que eu tô querendo criar, né? O que eu tô querendo? Qual é a intenção por trás disso, né? A atenção pode ser também. O que eu tô querendo criar com isso, né? E é muito interessante, porque a doença ou o mal-estar vira uma manipulação nessa realidade. Por quê? Porque eu tô doente, todo mundo para a vida para cuidar do doente, né? Ou todo mundo, né? Alguém da família... Isso é muito engraçado você ver quando a pessoa começa a ficar mais idosa, né? Alguém da família para viver em função daquela pessoa.
Então a gente começar a perceber, né, que a gente pode dar essa atenção, esse carinho, esse afeto sem precisar criar também, né, alimentar essa doença na pessoa, né? Eu tive um colhi dessa caso forma mesmo. de um paciente com fibro que eu achei bem interessante, assim. Ela tinha um certo trauma, ela criou várias crenças, porque ela vem de uma família de negros, porém ela é mais clara dos irmãos. O pai dela pediu exame de DNA porque quando viu achou que não era filha dela, sofreu bullying pelos irmãos a vida inteira. E aí no final da fase, né, da adolescência, início do jovem adulto, ela cria fibromialgia para ela. E o que ela ganha com a fibromialgia? Os irmãos indo buscar médico para ela, os irmãos acolhendo ela. E aí quando a gente chegou nisso em sessão, que aí eu fui para ressignificar, ela falou: não, eu quero continuar com dor. A dor para mim, eu não vejo outra forma de ter meus irmãos entendendo que eu sou irmã deles, né, tendo essa relação de irmãos sem a dor. E ela, isso já deve fazer uns 2 anos, ela até hoje mantém a fibromialgia, ela não tem mais dores que jogam ela na cama, mas ela mantém as dores para manter essa relação familiar. Mas isso é muito comum, né, em doenças. A Vaiana conta também num caso, né, de uma pessoa com câncer e a pessoa fala: não quero curar, porque eu quero que o meu marido fique comigo e cuide de mim até o final da vida. Porque eles estavam se separando e quando ela criou o câncer, ele voltou para casa, né? E aí eu acho que a parte mais difícil do terapeuta é a gente chegar e falar assim: ok, né? Quem tá funcionando pra pessoa, vamos sair do julgamento, né? E tá tudo bem. E isso não faz de mim um mau terapeuta, porque são escolhas da pessoa. Porque a gente vai pro lado do terapeuta: eu sou errado, não fiz uma boa terapia, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que pelo contrário, faz de você um melhor terapeuta por não estar julgando a pessoa. Exato, e tá trazendo o reconhecimento e a clareza pra ela de que, é assim que tá funcionando. Você sabe que é a sua escolha e que você pode fazer de um jeito diferente, mas você continua escolhendo não fazer de jeito diferente. E aceitar, eu acho que o principal é aceitar, porque eu vejo que muita gente fala: não, mas como assim manter uma doença? Ué, se você não aceita manter uma doença, ok, mas respeite quem prefere, tá tudo bem, a vida é essa. E tá tudo bem, E aí, ok, mas é alguém da minha família. Ok, então o que eu faço pra não cair na manipulação da doença? Se não é uma coisa que você escolhe. Aí é você, né? Eu gosto muito dessa frase, né, de um curso de PNL que eu fiz: o seu mundo muda quando você muda. Porque é justamente isso, quando você muda em você, o externo também muda. Então não queira mudar o outro para você se mudar. Mude em você, porque daí o outro muda. E aí você deixa, né, de cair na manipulação se é uma coisa que você não tá querendo pra você, né? Sim. Ou até cair na manipulação, mas de forma consciente. Sim, aí você já sabe que, ela tá fazendo isso, né? Às vezes acontece, a minha mãe às vezes fica doente e tal, né? E eu percebo que às vezes é porque eu tô trabalhando muito e ela tá se sentindo sozinha. Tá bom, mãe, vem aqui que eu cuido de você. Tá tudo certo, porque eu sei que ela criou aquilo de alguma forma. E muitas vezes a gente não tem consciência, a pessoa não tem consciência, ou a gente não tem consciência que a gente tá criando isso pra manipular. Por isso que é importante a gente fazer o digging, a gente perceber: opa, peraí, eu tô criando isso aqui. Ou perceber que a pessoa tá criando de uma forma inconsciente aquilo. Porque o que a gente também faz? A gente chega lá, aponta o dedo: você tá criando isso pra manipular, pra deixar de trabalhar, pra não sei o quê, blá. E nem a pessoa tem consciência daquilo. Tem um gato, não é? Tem um gato pouco abusado. Eita, tava com saudade do pirulito. Pronto, deitou. E aí a gente fica naquela coisa de apontar o dedo, mas nem a pessoa tem clareza de que ela tá, né, fazendo essas coisas, criando isso por esse fim. E aí quem é você pra chegar e jogar na cara dela? Será que ela tá pronta pra ouvir isso? Né? Eu percebo isso nas minhas filhas. Aí o Colinho dorme junto na cama e o outro dia estão bem. Exato, né? Tem uma amiga minha também, a filha dela esses dias estava, né, meio ruim e tal. Ela falou: tá bom, não vai pra escola. Daí ela ficou o dia inteiro brincando em casa e não foi pra escola. No dia seguinte ela virou e falou assim: ai, mãe, acho que ainda não tô bem. Aí ela falou assim: mas quem não tá bem não brinca, não fica correndo pela casa, né?
Então é você também perceber, né, para você não reforçar isso, porque qual é a tendência também inconsciente dos pais, né? Tá doente, fica aqui, não vai pra escola. Opa, se eu ficar doente, eu não vou pra escola. Então, inconscientemente, a criança começa a criar doenças. E que não necessariamente podem ser mentiras, né? Tipo, só E não é mentira, tá com febre de verdade, tá passando é. mal de verdade, entendeu? É só você não reforçar o comportamento, perceber que a pessoa pode, né? A criança pode ganhar as mesmas coisas de um jeito diferente. Hoje eu percebo, né, com a consciência que eu tenho hoje, que na infância a minha asma foi muito para sair da escola. Como eu tinha boas notas, eu sabia que não precisava ir todo dia. Se eu pedia para não ir, eu não tinha essa opção. Então eu chegava lá e tinha um ataque de asma. E como eu sei que ninguém sabia, né, que os professores entravam em pânico quando eu parava de respirar, fazia aquela revolução na escola, isso era automático. Aí eu voltava para casa. Eu fazia isso quando era final de semestre. Parecia que você falasse meu relógio biológico, parecia que sabia direitinho, né? Era final de ano, final de semestre, vai começar as férias, eu já passei de ano mesmo. Aí eu ficava doente, porque eu falava, minha mãe vai fazer eu ir até o último dia da escola, mesmo que eu não precise mais ir. E aí eu criava essas coisas pra ir embora, entendeu? Fica tudo certo. Eu falei assim, cara, tá tudo certo, né? Porque é a forma que você tem de resolver aquela situação. E não tá certo, não tá errado, né? Sim. São os artifícios que você tem. Exato. E aí é você sair do julgamento. Não, peraí, você tá fazendo errado. Não, pro sistema dela é a forma que ela encontrou. E aí como que você, né, pode fazer isso de um jeito diferente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, né? A gente tá aqui papeando, mas fiquem à vontade de fazer perguntas. Né? E eu acho que né, de tudo isso que a gente tem falado nessas lives de anatomia, eu acho que por isso que ele é um curso transformador e que você tem que ir, porque você tá pronto para mudar. Né? Porque senão você cai justamente nessas inconsciências que a gente tem falado, né? De, não, quem sou eu? Não tô criando isso por ganho, não. E aí você começa a ver tudo isso dentro de uma sala de aula do anatomia, porque a pessoa não tá afim de se olhar, né? E não tá afim de admitir, opa, peraí, eu tô criando isso por conta disso, né? Tem que estar pronto para se olhar, né? E o instrutor ali tem que estar pronto para não julgar a pessoa e virar e falar assim, ótimo, legal, o que você pode fazer de diferente agora? Porque se o instrutor cai naquela coisa também do tipo, cara, você tá errado, não é assim que funciona, nananana, né? Sim. Você tá deixando a pessoa cair no mesmo padrão, do mesmo jeito, né? Olhar, é isso aí. Auto-observação, como a gente chama na psicologia, né? Eu acho que eu aprendi a olhar mais depois da anatomia, assim. Não sei se olhar mais ou olhar com mais consciência. Acho que a palavra certa eu acho que é olhar sem o julgamento, sem o criticismo. Porque o que eu percebo, antes do meu anatomia, eu olhava aquilo como errado. Como, Fernanda, como que você fez isso, né? Às vezes eu até me xingava mesmo, né? Sua burra, ou não sei o quê, né? E aí depois da anatomia eu comecei a falar assim, não, tá bom, Fernanda, você conseguiu criar isso. O que a gente pode fazer de jeito diferente? Porque ainda não tá legal. Dá pra mudar. O anatomia me trouxe essa consciência, né? E foi bem interessante, porque, né, quem conhece a minha história sabe que eu vim de lúpus, né? E eu já não tinha mais nenhum sintoma quando eu fui fazer o anatomia. Já tinha me trabalhado várias vezes, né? E várias coisas. Mas os meus exames ainda davam alterados. Depois que eu fiz o meu anatomia, eu parei de ter até os meus exames alterados. Então, o anatomia de alguma forma, por eu trabalhar os sentimentos e as coisas, mesmo sem focar, né, no lúpus, de alguma forma resolveu o lúpus, né? É o que eu falo de efeito cascata, né? Às vezes a gente olha aqui, mas ele vem tudo no efeito e pega aqui. Não necessariamente a gente precisa ir direto ao ponto. Exato. Até porque nem sempre direto ao ponto é eficaz. Exato. Né? E eu acho que essa é a beleza também, né? De você, né, se perceber e você, né? O zumbido nos ouvidos traz que informações? Duas, pode ser, né? Questões de ouvidos, que a gente vai falar numa das lives mais pra frente.
Mas também pode ser a habilidade psíquica aumentando, né? O zumbido, né? Algumas pessoas falam isso, né? Que quem tem a clareaudiência, às vezes vem uns zumbidos justamente porque tá mudando a frequência, né? Interessante. E nem sempre o zumbido no ouvido também tá ligado ao ouvido, né? Pode estar ligado à garganta, porque tudo aqui, né? Nariz, ouvido, garganta, tá tudo mais ou menos ligado, né? E pode ser cérebro também. Porque às vezes a gente tá com dor de cabeça, vem como zumbido no ouvido, né? O legal é perceber, né? O que é o que a gente fala nos digs, é quando isso começou, o que estava acontecendo ali, né? Quando isso começou. E às vezes não é o que quando começou agora, quando foi a primeira vez, né? De todas que você teve o zumbido no ouvido. Né? Porque às vezes é uma repetição, mas de algo lá atrás, né? Sim, sim. E a gente às vezes não reconhece, acha que é a primeira vez, né? E tal, tal, tal. E não é, às vezes. Opa, peraí, começou quando eu tinha 5 anos de idade. Então é você perceber quando foi a primeira das primeiras vezes, eu brinco. E acho que até perguntar, né? O que esse zumbido tá querendo dizer, né? Exato. Chegou no lugar. Talvez deixar que alguém olhe com você. Exato, é isso que eu ia falar. Eu também falo isso, porque muitas vezes a gente se trabalha, né? A gente se olha, mas eu brinco, às vezes a gente precisa da ajuda dos universitários, a gente precisa de alguém de fora para ter um olhar diferente, porque a gente tá tão preso ali, às vezes, na problemática, a gente não consegue olhar aquilo de fora e alguém que tá fora consegue olhar isso e te dar uma clareza. E às vezes também é sair do errado. E se isso fosse o certo? Né? O que você tá ganhando com isso? Né? O que tem de positivo? Porque a gente às vezes está olhando, mas está olhando o errado daquilo. E às vezes não tem errado. E às vezes a gente está olhando com muito julgamento também, né? E aí quando a gente põe excesso de julgamento, a gente não consegue enxergar o todo da questão. Exatamente, exatamente. E aí é você perceber, ok, né? A minha vida, eu lembro que uma época eu tinha muita dor de cabeça. E aí eu percebia que quando eu tinha as dores de cabeça era porque era o dia que eu tava cansada e não queria fazer nada. Só que eu não ia parar se eu não tivesse uma desculpa. Então, né? O que eu ganho, né, com isso? Cara, é o dia de eu descansar. Então eu criava as dores de cabeça para poder descansar. Então é você perceber também, opa, peraí, eu crio o zumbido no ouvido pra quê? Né? O meu avô faz isso, né? Um dia ele tem um problema no ouvido também, né? Ele não ouve direito. E às vezes a gente tá conversando, ele escuta o que a gente tá falando. E ele vai numa festa, às vezes ele fala, ai, tá doendo meu ouvido, não sei o quê. E aí ele cria essas coisas justamente, né? Porque eu não quero me socializar ou por qualquer coisa. E tá tudo certo, né? Tem um incômodo e aí você cria aquilo pra sair da situação. Exato, né? Eu brinco, são as histórias que a gente conta pra gente, né? Manter aquilo e tá tudo certo. Você não é obrigado, é só você trazer pra consciência e falar, opa, peraí, se tá funcionando, eu vou continuar fazendo. Se não tá funcionando, o que eu posso fazer de diferente? Ou até tá funcionando, mas não tô afim dessa dor. Como eu posso manter funcionando sem trazer a dor, né? Exato. Eu acho que... Não sei. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mais uma vez, né? Eu falei no começo da live, mas a gente repete. Vai ter o Anatomia Intuitiva de 19 a 2 de novembro no Zen Station. Vai ser uma turma, né, à tarde e à noite, para justamente você não precisar parar de trabalhar, você não precisar sair dessa rotina. Então vai ser uma turma que vai ser das 18 às 23, acho que é. 22, 23. Então, para você também, né, poder participar. São 15 dias. Que mais? É presencial. Tem pré-requisitos, né? Básico, avançado e digging. Não tenho nenhum desses cursos de Theta Healing. Dá tempo de você fazer. Você pode conversar comigo, conversar com a Ká, que a gente pode organizar esses cursos para você estar pronto para poder fazer o Anatomia Intuitiva, né? Dá para fazer online esses 3 cursos também? Exato. Anatomia não, basta avançado digging. Exato, dá para você fazer online. E
praticamente o quê? 8, 9 dias que você vai precisar para poder fazer esses cursos para estar pronto para anatomia intuitiva. Então é só conversar que a gente super, né, pode resolver isso para você. Né? Quero saber mais informações. Pode ser negociado, né? Não, o Anatomia não liberou online ainda. Se você está vendo anatomia intuitiva sendo ensinada online, é proibido. Né? Quem me conhece sabe que eu sou tradutora da técnica também. Então não está permitido anatomia online. Vai ser o próximo curso a ser liberado, mas para ser liberado, o instrutor vai ter que responder um questionário. Se ele não passar nesse questionário, ele não vai poder ensinar uma anatomia. Então, se alguém está ensinando anatomia online, por favor, denuncie para a DoThink, porque é proibido e porque a pessoa precisa ter uma preparação especial para isso, né? Então, vai ter que fazer esse questionário. Tem todo um quesito aí para dar uma anatomia online. E até onde eu sei, a Havaiana ainda não decidiu se vai ser localização remota. Então, todos os alunos vão ter que estar presenciais, o instrutor online, ou se pode estar cada um na sua casa. Então, ela ainda não decidiu, por isso que ela não lançou ainda o anatomia online, né? Até porque tem uma profundidade diferente, né? Até porque, vamos lá. Peraí, eu vi uma notícia ontem. Não tem notícia ontem, porque todas as notícias que saem, eu que traduzo e eu que lanço nos grupos todos. Então não teve notícia nenhuma, né? Porque se tivesse, eu teria sido acionada para traduzir. Vamos lá. Outra coisa que eu gosto de dizer, né? E isso é uma coisa que eu não quero assustar ninguém, mas é verdadeiro. Se você não está pronto para um curso de anatomia, você entra em negação e pode dar, que eu brinco entre aspas, de surtos. Então, se você não tem alguém que possa ir lá, conversar com a pessoa, e não, em cursos meus nunca aconteceram, mas eu já tive cursos de colegas que a pessoa se trancou dentro do quarto de hotel e não saía. Então, você tem que ter uma infraestrutura de ir lá e acolher a pessoa, porque ela está em crise. Então, por isso que o anatomia a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque essas coisas podem acontecer. Não estou querendo assustar ninguém, mas se você não tem uma estrutura para te dar o suporte nesse sentido de ter alguém para ir lá olhar aquela pessoa se ela está em crise, né? Ela desliga a internet, sai do Zoom e aí o que você faz? Então tudo isso está sendo pensado justamente porque é um curso muito delicado, né? Então tomem cuidado aí com quem está oferecendo anatomia, né? E não teve notícia nenhuma, porque toda vez que tem notícia eu traduzo e jogo no grupo oficial do Teta Healing em português, do Facebook, né? E aí as pessoas vão espalhando, então não teve nenhuma. O que teve faz 2 semanas atrás, quase 3 semanas atrás, Animal, Plantas e DNA3 online, e no final estava escrito Anatomia online em breve. Em breve. Então, né? Desculpa fazer esse parênteses, tá? Mas é que eu gosto muito de deixar muito claro, porque é uma infração à regra da marca, é uma desonra técnica, porque é uma marca registrada, é uma marca que tem toda uma orientação e você pode perder sua licença de instrutor e de praticante se você está fazendo isso, né? Então é uma coisa bem séria. Né? E por besteira, né? E por competição, por qualquer outra crença aí. Então vai se olhar, por que eu estou criando isso? Né? Por competição, né? E aí, se você tá por competição ou porque quer tirar vantagem, né? Não dura muito tempo, né? Eu tô 8 anos no Teta Healing. Eu já vi pessoas saírem justamente por essas coisinhas aí bobas, entre aspas, porque você não tá honrando a técnica e a própria egrégora, a própria energia faz você ser forçado a sair. Aí você não consegue montar turma, não consegue faturar o que você gostaria de faturar em dinheiro e você se sente obrigado a sair. Porque justamente você não está honrando a técnica e o contrato que você assinou. Eu gosto muito de lembrar, você assina um contrato dizendo que você não vai fazer essas coisas. Então, se eles quiserem, o Teta Healing dificilmente faz isso. Eu vi, acho que nesses meus 8 anos, 1 ou 2 vezes só. Eles podem te processar. Então, será que você quer isso na sua vida? Né? Que energia você está gerando, né? Exato, né? E desculpa a minha intensidade, porque eu acho que isso é uma coisa muito séria, por pior besteirinha que seja isso, entendeu?
E aí Eu não acho é barato o que curso, concordo né? com isso. Se for de praticante, cada curso é em média R$1.200, R$1.300, vai. É? E se é de instrutor... São 5, né? então, mas eu penso assim, em média, um curso é R$1.300. Se você vai fazer o curso de instrutor, é uns 5, 6 mil reais. Você vai querer jogar esse investimento fora por besteira? Né? Então, vale a gente pensar um pouquinho nisso. Praticante indo para um curso desse de anatomia, que energia também você está aprendendo, né? Em que energia você está aprendendo? Exato, e é uma coisa que a Havaiana tem trazido muito, né? Que eu traduzo como emendador de curso, mas são essas pessoas que fazem curso por fazer só para ganhar uma certificação, né? Então, será que é isso que eu quero mesmo? Porque fazer um curso por fazer, né? Então, a gente parar para pensar também qual a nossa intenção por isso, né? Sim. Por trás disso, né? Então, é isso, gente. Obrigada, desculpa o desabafo, mas eu gosto de deixar muito claro isso, porque é uma coisa muito séria. E esses dias eu estava até conversando com uma outra colega e eu gosto muito de falar isso, né? Você está contribuindo, né? Para a técnica deixar de existir se você está fazendo isso. E aí eu brinco, eu gosto de reiki, tá? Não tô falando mal do reiki, mas toda vez que a gente faz uma coisa dessa, a gente tá violando a marca, e daí qualquer pessoa pode fazer, e a Havaiana pode perder o registro da marca e vir um reiki, onde qualquer um pode fazer, pode criar seu curso de reiki. E a gente não quer isso com Theta Healing. Né? Então, vamos pensar nesse sentido. Vamos cuidar. Então, é isso. Gratidão, gente. A gente se vê semana que vem. Semana que vem vai ser na quinta-feira, né? Não vai ser terça. Então, só para vocês saberem, vai ser na quinta-feira. Um beijo enorme para vocês. Gratidão, Cá. Gratidão, Fê. Beijo para todos. Tchau. Até. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.